Olá, meus amores! Eu sou a professora Thaís e essa é a aula de ciências para a turma do 6º ano. Na aula de hoje, a gente vai concluir o nosso estudo sobre o módulo 26, que trabalha lentes, óptica e ametropias, que são as doenças do globo ocular. Na aula de hoje, a gente vai falar basicamente sobre as ametropias. Mas antes de falarmos sobre essas ametropias, é importante lembrar que a gente já estudou com a tia Margola o mecanismo de visão e como que essa visão acontece no nosso globo ocular. Pois bem, nesse primeiro momento eu preciso lembrar vocês que a imagem ela só se forma porque o nosso olho, que é formado por duas lentes entre várias outras partes, ele vai se acomodar a essa claridade, o que vai permitir que a imagem seja formada no lugar certo, tá? Então, devagar, que a gente vai lembrar de tudo, ok? Eu vou colocar aqui, desta vez, um laser, ok? Porque aí o laser vai me permitir mostrar direitinho. Para que a imagem se forme certinho, é preciso que ela seja formada nesse ponto do olho que é a retina, tá bom? Então, a nossa primeira lente do olho é a córnea, certo? A segunda lente do olho é o cristalino. A luminosidade vai entrar pelo buraquinho da pupila, que é um buraquinho no meio dessa parte colorida do nosso olho. Pessoas que têm os olhos claros, a gente consegue ver essa pupila com mais facilidade. Quando a gente tem os olhos escuros, que é o meu caso, castanho puxado para o preto, fica um pouco mais difícil. A nossa pupila, ela vai permitir a entrada da luz e é essa luz que vai permitir a formação da imagem, ok? Quando a gente está num ambiente muito claro, a nossa pupila vai se contrair para que não entre luminosidade demais, porque tudo que é demais faz mal, absolutamente tudo. Podia chocolate não fazer mal quando demais, mas faz mal também. E aí, vamos voltar aos nossos globos oculares. Quando a gente tá num lugar escuro, tem pouca luz. Aí a nossa pupila, ela vai dilatar. Então, é como se o buraquinho do olho ficasse maior. Porque precisa entrar muita luz para a imagem poder ser formada lá na retina. Tá bom? Quando um objeto está longe, eu preciso que a lente do meu olho faça uma adaptação para permitir que a imagem se forme no lugar certo. Para a gente falar sobre isso, eu preciso lembrar que a gente tem os tipos de lente. Lembra? A lente convergente é aquela que pega... aqui. A lente que pega as informações dos feixes e traz para um ponto específico. Lembra que o globo ocular, ele forma a imagem na retina? Então, para o nosso olho, o cristalino, ela é uma lente do tipo convergente, que ela vai capturar toda a imagem no corpo dela e vai passar para um ponto específico lá na retina. Outra coisa que a gente precisa lembrar é sobre os feixes de luz, que é quem vai trazer essa imagem para os nossos olhos. A gente precisa lembrar que o feixe, ele vai ser divergente, tá? Quando ele sai de um ponto e vai para vários, ele vai ser convergente. Convergente quando ele sai de vários pontos e vai para um. E eu tenho feixes paralelos, beleza? Então, no nosso globo ocular, eu vou pegar as informações do meu ambiente inteiro, daquele campo de visão dos meus olhos. Lembra? Que esse olho enxerga tudo isso, esse olho enxerga tudo isso e o nosso cérebro junta essas imagens? Então, eu vou pegar todo esse campo de visão, toda essa claridade, toda essa luminosidade e vou convergir para um ponto só. Qual é o ponto? A retina. Muito bem.
Então, quando eu vejo um objeto de longe, eu vou pegar esses feixes de luz que entram no meu olho de forma paralela. Por que ele entra de forma paralela? Porque a pupila, que é o buraquinho do olho, vai fazer com que ele entre sempre em linha reta, tá certo? Aí eu vou pegar esse feixe paralelo e vou obrigar ele a convergir, ou seja, a ir para um ponto específico que vai ser a retina. Aí tudo bem, o cristalino ele fica na posição normal dele, que é pouco abaulado. A abaulada é como se fosse arredondado. Então ele tá aqui a lente, o cristalino, lindo, maravilhoso demais. Ele tá do jeito normal dele. Não preciso curvar, não preciso apertar, eu não preciso modificar essa lente para que a imagem seja formada no lugar certo, tá bom? Aí a imagem está certinha, está formada onde? Na retina, que é o lugar certinho no olho. Agora eu pego o objeto que estava longe. Não tá de ver, né? Tá longe. Trago ele para perto. Aí, aquele feixe que é paralelo para eu enxergar aquilo tudo já não vai chegar paralelo. Se o objeto está próximo, lembra do feixe de luz? Se o objeto está próximo, a luz vai bater nesse objeto que é pontual, é num ponto pertinho, vai ampliar, receber todos esses feixes, aí o meu cristalino tem um trabalho maior, não é? Porque ele pega a imagem que está assim e ele tem que convergir ela. Então aqui no centro eu vou ter o meu cristalino que vai pegar todo esse feixe de luz e precisa convergir. Como tem... Lembra quando a gente estudou refração? Lá no módulo passado? E aí a gente estudou que ele faz tipo um espelhamento? Pois é. Nesse espelhamento, os feixes de luz, por conta do cristalino, a imagem acaba se formando depois da retina. E aí quando ela forma depois da retina, eu não enxergo direito. Os feixes de luz, quando o objeto está pertinho, eles são divergentes. Porque eles saem do objeto que está pertinho, próximo, e abre esse leque de luz, certo? Aí, o cristalino ainda não está acomodado. Ele não consegue fazer isso aqui, espelhar no lugar certo. E a imagem acaba se formando depois da retina. Aí, no nosso olho, ele vai ter esse trabalho de pegar essa imagem que está depois da retina e ele vai, deixa eu botar, marca texto, vou colocar de verde, já que a nossa imagem, ela já tem os tracinhos de amarelo, certo? Então, ele vai pegar essa imagem que está depois da retina e ele precisa puxar para a retina, para a gente poder enxergar efetivamente. Quem vai fazer esse trabalho? O cristalino. Então, ele vai sofrer uma modificação. Ele vai ficar mais redondinho. Olha só como ele tá, como se fosse achatadinho assim, aí ele fica mais gordinho. As bordas são pressionadas e a face dele vai ficar maior. Lembra das partes de uma lente? Pois é. Aí, ó, e quando ele ficou assim, ó, achatadinho, ou seja, muito abaulado, muito curvado, ele vai facilitar convergir essa imagem. Então, sai de um ponto, um feixe de luz pontual, chega na lente. A lente vai se achatar e vai permitir que essa imagem seja formada na retina. E aí é só nesse ponto, quando ela forma na retina, que a gente enxerga bem direitinho. Professora, não entendi. Olha só. Agora você vai entender.
Você viu o trabalho que o teu olho tem para organizar a imagem. Então imagine que você está vendo uma coisa assim, de longe, certo? Tá dando de ver que eu tô com o celular? De longe. E aí, do nada você faz assim, ó, aproxima. Quando você aproxima, o teu olho, que vai olhar esse objeto agora de perto, ele precisa pegar a imagem que antes estava longe e do mesmo jeito que formou aqui no olho, essa imagem que agora está perto é como se ela afastasse dentro do globo ocular. E aí ele tem que pegar essa imagem que fez a afastada e colocar no lugar certo. Para isso, quem vai mudar é a lente, que é chamada de cristalino, dentro do nosso olho. Essa mudança ela é automática. Então a gente não precisa pensar, mas nem sempre ela acontece direitinho. Quando ela não acontece direitinho, nós temos as doenças do globo ocular, as ametropias, tá? Então, as ametropias nada mais são do que alterações da visão em decorrência da formação inadequada da imagem na retina. Então, se eu tenho um objeto na distância normal, ela forma na retina. Se eu aproximo, ela forma depois da retina e o teu olho muda o cristalino e essa imagem volta. Se o teu olho não conseguir mudar essa posição, mudar o seu formato para essa imagem que formou depois da retina voltar para cá, é uma ametropia, porque a imagem vai se formar no lugar errado. E o meu cérebro não vai conseguir pegar aquelas informações e converter na imagem certinha. A gente vai enxergar embaçado. É isso que vai acontecer. Agora, a gente vai ver que nós temos alguns tipos de ametropias e elas vão agir de um jeito diferente no nosso olho, tá? Com certeza você já ouviu falar, das ametropias mais básicas, que é a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Essas três, meu Deus do céu, olha, a gente ouve falar demais. A diferença é que agora, quando te falarem de miopia, você vai entender direitinho. Bem, miopia não é porque ele tem miopia no banheiro, não, tá? Quer dizer que a imagem do olho dele é formada num lugar diferente, ok? Como que isso acontece? Acontece que a imagem do olho, ao invés de se... Eu vou fazer assim. Eu vou pintar como se fosse a retina no meu olho. Lá vou eu me riscar, né? Vou me arrepender disso? Vou me arrepender disso. Vou conseguir apagar depois? Não sei. Mas vamos dizer que dentro do meu globo ocular, eu vou pintar como se fosse o pontinho da retina, certo? Então, imagine que se a gente fosse lá para dentro do meu globo ocular, esse pontinho aqui fosse a minha retina, lá dentro do globo, lá dentro do olho, certo? Então, ó, presta atenção. As pessoas que não conseguem enxergar o que tá lá longe, tipo quando o ônibus está chegando e ele ainda tá lá no outro quarteirão, tem gente que consegue enxergar, tem gente que não consegue enxergar o nome que tá escrito nele, tá? Essas pessoas, elas não conseguem enxergar porque a imagem, ao invés de formar aqui na retina, ela vem, passa pelo globo ocular, passa pelo cristalino, e o cristalino vai convergir. Mas ao invés de convergir e essa conversão parar aqui na frente, bem em cima da retina, ela vai parar antes. Então, como a imagem parou antes, tudo que estiver longe eu vou enxergar embaçado, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Como a minha lente do globo ocular vai estar excessivamente convergente, ela vai fechar bem fechadinho, vai fechar bem antes da retina, eu vou precisar colocar no meu olho, ou através de óculos, ou através de lente,
uma outra lente para pegar essa imagem e deixar o meu globo menos convergente. Então, eu vou pegar como se fosse uma lente divergente, que aí eu faço assim, ó. Vem a imagem. No cristalino, no óculos, ela vai fazer assim, ó. Aumentar mais ainda. A imagem normal, meu cristalino. A imagem normal, meu cristalino, a retina. Então, ela vai formar antes da retina. Aí eu vou botar o óculos, certo? Com a lente para aumentar essa área de conversão. Aí vem a imagem, bate no óculos, o óculos faz isso, bate na lente e aí ele vai fazer assim, ó. Vai pegar aqui, ó, e vai puxar mais para trás. Quando ele puxar mais para trás, eu vou conseguir que ele forme na retina. Que aqui, ó, vai entrar, passou na lente, vai convergir, só que ele vai convergir antes. Quando eu boto, olha a minha lente divergente, olha essa bordinha como ela é mais larga, ele vai aumentar a área aqui, ó. Opa, desculpa. Vai aumentar a área e vai permitir que quando a imagem entre no cristalino, ela acabe se formando mais para trás. É essa correção que vai acontecer, tá bom? Então, miopia é antes. Já no caso da hipermetropia, é porque a imagem, ela na verdade vai se formar depois. A hipermetropia acontece quando o nosso olho ele não vai conseguir fazer aquela acomodação inicial. Lembra daquela primeira acomodação que eu falei? Que a gente está enxergando de longe e a gente aproxima, o globo ocular vai sofrer uma mudança e aí essa imagem que é formada depois da retina, o meu globo ocular vai ficar mais achatadinho e ela vai conseguir ser formada na retina, lembra? Pois é, pessoas que têm hipermetropia não conseguem fazer essa acomodação. E aquela imagem, quando chega pertinho, que é formada depois da retina, não vai para o lugar certo. Esse é o problema. Isso quer dizer que as pessoas que têm hipermetropia, quando chega pertinho, eles não conseguem enxergar direito. Porque a imagem é formada depois. Pertinho fica embaçado. Já viu uma pessoa com hipermetropia na rua? Fácil. Vou te dizer como é que você vai identificar. Você vai dizer assim, olha, fulano, ó, mensagem legal que eu achei no celular. Aí você vai botar e vai fazer assim, ó. Ei, menina, na hora que ele espalhar assim, ó, que ele afastar, diga, tem hipermetropia? Tá? Eu gostaria só de dizer que como essa acomodação acontece por causa de músculos dos nossos olhos, com a idade esse músculo vai se cansando. Então, é normal a gente desenvolver ou miopia ou hipermetropia, tá bom? É mais fácil hipermetropia, porque o músculo cansa de apertar a lente. Mas aí, olha só, eu não vou conseguir enxergar bem de perto, porque o meu olho não vai conseguir fazer a acomodação normal. A imagem vai se formar depois da retina, porque a minha lente, ela vai estar pouco convergente, tá? Então, ela não vai ficar achatadinha. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma lente mais convergente para juntar o convergente da lente mais o convergente do meu cristalino e vai dar certo. Aí, ele faz aquela acomodação de pegar a imagem que formou depois da retina e trazer para cá, para a retina, no lugar certinho, tá bom? Olha aqui, ó, o homenzinho, e ele entrou, a imagem dele entrou no globo ocular, passou pelo cristalino e forma depois. E essa lente, tá? Que é biconvexa, vai pegar essa imagem e vai transformar a lente do olho em algo mais convexo, que vai
organizar de forma mais pontual essa imagem, fazendo com que ela se forme num lugar certinho. E aí, corrige a nossa visão, tá bom? Bem, nós não temos só esses dois tipos de doença do globo ocular. Nós também temos a presbiopia. Ela não é tão famosa ainda assim na gente, porque nós somos muito novos. E a presbiopia é chamada de a doença do braço curto ou mesmo vista cansada. Com certeza você já deve ter visto alguém mais velho dizer assim, hoje eu tô com a vista cansada. Aí a vista cansada, o povo encurta os olhos assim, ó, e vai chegando pertinho assim, ó. Eu não tô enxergando direito isso não. De jeito assim, né? É, presbiopia. Sabe o que acontece? É porque o cristalino, que é a lente do nosso olho, ele vai ficar seco. E aí quando ele fica seco, ele fica duro, ele não vai conseguir ou ser achatado, porque ele é assim, né? Às vezes ele fica assim, às vezes assim, dependendo da situação. Como ele está rígido, ele não consegue fazer isso. Então ele não vai conseguir fazer a acomodação da imagem, tá? Isso vai me dificultar enxergar de perto. Igual a hipermetropia, né? E aí, ó, a acomodação visual vai ser o braço, por isso que são braços curtos. É claro que a presbiopia, ela pode ser corrigida com lentes convergentes. Então, eu posso usar um óculos que resolva o problema da presbiopia, tá certo? Nossa última ametropia é o astigmatismo. No caso do astigmatismo, é a minha córnea, que é a lente da frente. Lembra que a gente já falou que o nosso olho tem duas lentes? Que é o cristalino, que é a que eu falei até agora. Só falei do cristalino. Mas a primeira lente do nosso olho é a córnea, que é essa aqui, ó. Essa lente, ela tem feixes, tá? E esses feixes que permitem a entrada e direcionam a luz dentro do nosso globo ocular, que passa pelo cristalino e tal, para quem tem astigmatismo, ele é meio defeituoso. A pessoa não vai enxergar perto, não vai enxergar longe, ela não vai enxergar na horizontal, não vai enxergar na vertical, não vai enxergar bem os tortos, que são os oblíquos. Menina, olha, é uma dificuldade. Por quê? O que acontece? Olha só. Nesse desenho aqui, ó, que é o nosso desenho A, e esse desenho tem no nosso livro, olha só. Eu peguei lá do livro, que ele é super fácil de aprender lá pelo livro. Então, você vê que o formato dele é esférico, redondinho. Você tá vendo, ó, essa última voltinha aqui, ó, como ela é redondinha? Pois é. Já no caso do olho com astigmatismo, ela não é redondinha. Ela é mais ou menos assim. Eu tenho o buraquinho da pupila. E o meu último aro é como se fosse um olho dentro do olho. Olha só, ele é ovalado. Ele não é redondo. E o fato dele ser ovalado vai interferir na entrada de luz, tá? E quando interfere na entrada de luz, vai interferir na formação da imagem. Como é que o astigmata, ou quem tem astigmatismo, enxerga? Ele enxerga meio estranho. Olha só, aqui a imagem, ele quase se forma na retina. Mas ela não se forma na retina do jeito certo. Ela se forma torto. Então, a parte que encostou na retina eu enxergo bem. Mas o resto, E normalmente quem tem astigmatismo, aquela parte que está no centro do teu campo de visão, você enxerga super bem. Mas aquilo que está na lateral, você enxerga tudo embaçado. Diferente, né? Muito diferente. Nessa imagem, a gente consegue ver direitinho como cada uma dessas ametropias, com exceção da presbiopia, né, que a gente vê tudo embaçado,
vai fazer com que a gente enxergue o mundo de um jeito diferente. Aqui, claro, nenhum deles está com óculos, porque o óculos ele corrige o problema de vista, tá? Então, na visão normal, a pessoa consegue enxergar nessa imagem as pessoas, o mar, as nuvens, a plantinha, o sol, tudo lindo, maravilhoso, demais. Quem tem miopia tem dificuldade de enxergar longe. Isso quer dizer que tudo que tiver pertinho dele, ele vai enxergar bem. Saiu de perto, vai estar tudo embaçado. E tem um filtro para isso, não tem hoje em dia? Já pensou? As redes sociais usam filtros. Eles só não dão nome. Já pensou? Eu queria usar aquele filtro de miopia. Quer dizer, focaliza no centro e aquilo que tiver de fundo eu quero embaçado. Já no caso do hipermétrope, ou quem tem hipermetropia, ele troca. Ele não enxerga bem o que está perto, porque a imagem se forma depois. Então, a gente chegou perto, não faz a acomodação, a imagem forma depois da retina. Resultado final, super simples. O que está perto eu vejo embaçado e o que está longe eu vejo perfeito. Também tem esse filtro, né? Deviam ter chamado esse filtro de hipermétrope, porque aí ficaria super fácil de vocês lembrarem que quem tem hipermetropia não enxerga de perto, quem tem miopia não enxerga de longe. Já quem tem astigmatismo, olha só, gente, tá tudo embaçado, tudo embaçado. E tem gente que consegue ter as duas, miopia e astigmatismo, ou hipermetropia e astigmatismo. Professora, como que eu vou saber qual é o que eu tenho? Meu amor, vá no oculista. Eu ia mandar vocês pro médico errado. Vá no oculista. Menino, vai no oculista, que é ele que vai fazer o exame certinho pra ver se tá tudo bem no seu globo ocular. Se você consegue enxergar de perto, se você consegue enxergar de longe, se você tá vendo tudo bem, se você tá vendo tudo embaçado. Ele que vai te dizer, e é só ele, viu? Mas os sinais que você tem é tipo, tá todo mundo enxergando dessa distância e você tem que aproximar, não é um bom sinal. Tá todo mundo enxergando dessa distância e você tem que afastar, também não é um bom sinal. Mas esses sinais só são confirmados por um oculista. Tá bom, meu amor? Que é o nosso médico lindo, maravilhoso, oftalmologista. Ok, meus amores? Ahá! Então, fica de olho na Agenda Edu que tem tarefinha pra casa. Fique de olho no seu dia a dia para se tiver alguma dica dessas pedir, mamãe, me leva no oftalmologista, por favor, no médico que cuida dos olhos, porque eu não tô enxergando bem. E qualquer coisa, manda mensagem. Beijo no coração e até a próxima aula.